bom dia, boa tarde. Eu não sei em que momento você vai estar nos ouvindo, mas eu espero que você esteja num cantinho bem tranquilo para poder aproveitar o nosso Mosaico Podcast. Hoje a gente vai começar o primeiro capítulo, mas antes de falar do primeiro capítulo do livro Ortodoxia, escrito por J.K. Chesterton, a gente quer chamar o Fabrício, que na semana passada mediou, junto com o Hugo, a leitura do prefácio do nosso texto. Fabrício, conta um pouquinho como é que foi o podcast, e para quem não ouviu, para poder ir lá e poder ouvir também esse podcast do prefácio. Opa, boa noite para todo mundo, para todo mundo mesmo, né? Se Deus quiser, isso daí vai para a plataforma do YouTube aí, mas foi muito interessante. A gente ouviu bastante o Hugo, né, que trouxe para a gente aí um perfil do autor do livro que a gente está acompanhando, que vai começar a acompanhar, e umas comparações com outros autores, né, falando sobre as relações entre eles, e foi muito rico, vale muito a pena dar uma conferida lá no conteúdo. O Hugo tem uma bagagem muito legal, né, de leitura e conhecimento vasto aí, então vale a pena conferir e continuar acompanhando aí o podcast para conhecer literalmente não, mas as cenas não, mas os próximos capítulos com certeza, né, do livro. Se não for literalmente, é de maneira literária, né, Fabrício? Quase que literariamente, né, as cenas dos próximos capítulos. Ah, que legal. Bom, de alguma forma, então, a gente vai deixar o endereço desse podcast aqui também, para que você possa buscar e ouvir. Mas hoje a gente tem o desafio aí de começar essa caminhada, né? E a gente convidou o Adriano, que é nosso co-líder aqui na Igreja Bethesda, ele e sua esposa Maria Carolina, que estão sempre presentes conosco nessas reuniões de quinta, e neste formato, o Adriano acaba sendo o nosso primeiro leitor do capítulo. E aí, Adriano, tudo bem? Dá o seu boa noite aí, bem-vindo a todos. Boa noite, pessoal. Obrigado aí pela oportunidade de começar. Na realidade, eu conhecia bem pouco de Chesterton até o episódio inicial desse podcast, muito bem feito pelo Hugo e pelo Fabrício, né? E já tive a oportunidade de ler aqui o primeiro capítulo e eu quero compartilhar um pouco das minhas impressões com vocês. Beleza. Adriano, que nas horas vagas é engenheiro, como se fosse nas horas vagas, né? Hoje está aqui para falar um pouco das letras. E acho essa diversidade sensacional. Bom, Adriano, direto ao ponto. A introdução, né, que a gente viu na semana passada, não fala um pouco sobre o livro, mas falou muito sobre o autor do livro. E, como era uma introdução, a gente percebeu outros autores, enfim, outras pessoas, né, escritores, comentando a respeito do próprio autor. Agora, começando o livro, a gente percebe que na introdução é ele falando dele mesmo. Você também teve essa impressão na leitura do primeiro capítulo? Basicamente, ele se colocando na posição, né, de quem vai ser explicado, vamos dizer assim, no livro, né? E assim, o motivador de ortodoxia, né, desse livro é uma crítica que ele recebe a partir de um dos críticos, que ele cita, inclusive, no primeiro capítulo, a gente já pode até ler aqui, mas o George Slight Street, não sei se eu estou pronunciando corretamente o primeiro sobrenome dele, mas ele faz uma crítica e ele cita nominalmente, né, o George nesse primeiro capítulo. Depois ele fala de um outro camarada também mais para frente, mas é interessante assim a maneira como ele responde prontamente, né, a crítica,
E, enfim, ele fala umas coisas bem legais aqui, já no primeiro capítulo, já mostra bem quem é o Chesterton, né, a maneira como ele reage, né, às críticas, mas o interessante é que ele entende a crítica e responde bem em cima daquilo que é pedido a ele, né? Eu achei bem interessante isso que você disse, Adriano, porque e até não sei se seria o caso da gente ler alguns trechinhos para matar essa curiosidade de quem está nos ouvindo, né? Que é exatamente nesse parágrafo em que ele diz, explica para o leitor a motivação e a citação, né? Do Street que você acabou de dar. Não sei se seria possível você ler um trechinho, mas acho que vale sim para todos nós aqui. Eu vou ler o primeiro parágrafo. Pronto. O nome do capítulo é Introdução em Defesa de Tudo Mais. E ele diz assim, ele já é bem direto ao ponto, ele já diz assim, a única desculpa possível para esse livro é que ele é uma resposta a um desafio. Ele chama de desafio a crítica que ele recebe. Mesmo um tiro ruim é dignificado quando se aceita um duelo. Quando há algum tempo publiquei uma série de artigos um tanto irritados, mas sinceros, sob o nome de hereges, vários críticos, por cujo intelecto tenho um caloroso respeito, posso mencionar especialmente o senhor J.S. Street, disseram que não havia problema algum em eu dizer a todos que confirmassem sua teoria cósmica, mas que eu tivesse o cuidado em evitar a corroboração dos meus preceitos com exemplos. Então, assim, ele se sente desafiado a dar exemplos sobre a crítica que ele fazia, né? Então, é uma série de artigos, né, sob o nome Hereges. Esse é um outro livro bastante conhecido, né, hoje em forma de livro, bastante conhecido do Chesterton. Eu não li, né, mas, assim, vi um pouco sobre a repercussão e assim, ele prontamente se sente desafiado e, assim, ele usa essa arma, né, que é a escrita. Ele diz que essa é uma arma dele, ele sempre está pronto a usar. Então, ele, logo em seguida, ele já esteve pronto e escreveu Ortodoxia. Eu vou concluir o parágrafo aqui. Vou começar a me preocupar com a minha filosofia, ele diz. Disse o Sr. Street, quando o Sr. Chesterton nos dera dele. Então, esse é o desafio. Talvez tenha sido imprudente fazer essa sugestão a uma pessoa sempre pronta a escrever livros sob a mais tênue provocação. Mas, afinal, embora o Sr. Street tenha inspirado e criado esse livro, ele não precisa lê-lo. Se ele o ler, descobrirá que em suas páginas tentei, de maneira vaga e pessoal, em um conjunto de imagens mentais, em vez de em uma série de deduções, declarar a filosofia em que vinha crer. Não vou chamá-la de minha filosofia, pois eu não a gerei. Deus e a humanidade a geraram, e ela gerou a mim. Então, sensacional essa linha final, né? Ou seja, pelo que você contou, né, Adriano, o Chesterton, então, faz essa série, né, de comentários aos hereges, enfim, apontando as diversas inconsistências ou falhas nos diversos credos, e uma dessas pessoas que se sente criticada, que é o Street, diz, beleza, enquanto você ficar aí só atacando pedra, né, não adianta nada. Agora, depois que você apresentar a sua, aí a gente pode continuar a conversar. E aí ele, de uma maneira muito graciosa, diz que, então, o livro se deve a esse comentário. É uma maneira debochada, mas, assim, muito interessante de responder. E, ao final, ele conclui, então, né, que nesse parágrafo ainda, né, como você disse, não é a filosofia dele, né? É uma filosofia criada por Deus e a humanidade, e ele, enfim, que é fruto dessa filosofia. E eu acho que, me parece, Adriano, eu queria ouvir sua opinião, assim, que tudo que ele demonstra nesse primeiro capítulo, ou ele tenta convencer as pessoas, eu queria que você discorresse um pouco sobre isso, sobre a forma
que ele encontrou, ou de como ele se percebe diante, porque o nome do livro é Ortodoxia, e isso é uma provocação às diversas correntes científicas que haviam na época, e as diversas correntes teológicas que havia na época, e a gente não está falando de um cristão convencional, né? Para quem quiser saber mais um pouco sobre Chesterton, de novo eu convido para ouvir o nosso podcast número 1. Mas, antes de tudo, ele não é alguém que a gente poderia, por exemplo, chamar hoje de cristão evangélico, né? Ele não estaria classificado entre cristão evangélico. Quiçá entre os cristãos. Mas, ao discorrer sobre a sua ortodoxia, e aí ortodoxia no sentido teológico, me parece que ele faz essa provocação de dizer, olha, na verdade eu não estou criando, não estou inventando, eu sou fruto disso. Talvez eu tenha descoberto em locais mais diferentes, eu acho que a gente pode abordar isso lá na frente. Queria saber se foi essa a sua percepção também, Adriano, ou seja, de que, ainda que pareça um livro escrito quase que por acaso, ele tenta dar essa impressão, mas é muito mais me parece uma jornada de descoberta mesmo, ele colocando nessa jornada de conversão dele. Eu acho que hoje a gente vive uma época em que esse conhecimento, a gente, na realidade, acho que a nossa geração já, e os mais jovens, principalmente, tem muito pouco tempo para adquirir esse conhecimento, né? Já pega as coisas muito prontas, há tanta teologia nova aí, né? Há tantas vertentes para leitura, né, da Bíblia, e eu acho que ele estava sendo chamado também para dizer, talvez, a dele ali, né? Mas o ponto aqui é que, assim, ele demonstrou tá pronto ali, né? Ele ele aceitou o desafio e logo já correu para escrever o livro e produziu algo que a gente está lendo aqui depois de tanto tempo, né? Trazendo para os dias de hoje, eu acho muito difícil ter um comportamento assim. Assim, ele já é um gênio, assim, né? O próprio Hugo comenta isso, né, no primeiro episódio, mas hoje é difícil a gente encontrar essa prontidão, né? Eu acho que isso é algo que me fez olhar com mais atenção, né, pro Chesterton, pro autor, porque, assim, tá pronto para responder, né, escrevendo um livro, embora seja esse, né, o principal talento dele, né, colocar o talento à disposição. Isso é uma coisa também que nos dias de hoje a gente tem dificuldade, né, pessoas extremamente talentosas e que não têm o seu talento à disposição, né, e a palavra de Deus fala sobre isso nas parábolas, né. Então eu acho que é uma característica, assim, que ficou bem marcante nessa primeira resposta, nessa primeira chamada que ele recebeu ali do Street. E caminhando um pouco ainda por esse primeiro capítulo, né, Adriano, ele faz, ele começa a história falando sobre um romance que ele acabou nunca escrevendo. Você consegue dar detalhes sobre isso? Achei bem interessante isso. Eu acho que vale a pena a gente ler primeiro e depois comentar, porque já é o parágrafo da sequência. Você quer ler aí? Posso ler, não? Posso ler. Pode ler? Se você preferir assim, então beleza. Muitas vezes alimentei a fantasia de escrever um romance sobre um navegador inglês que cometeu um pequeno erro ao calcular sua rota e descobriu a Inglaterra, tendo a impressão de estar numa nova ilha dos mares do sul. Sempre me vejo, porém, com ocupações ou preguiça demais para escrever essa bela obra. Portanto, é melhor que eu ofereça com o objetivo de apresentar uma ilustração filosófica. Provavelmente a impressão geral será de que o homem que desembarcou, armado até os dentes e falando por sinais,
para fincar a bandeira britânica naquele templo bárbaro, que no fim das contas era o pavilhão de Brighton, sentiu-se um perfeito idiota. Não estou aqui preocupado em negar que ele parecia idiota. Mas se você imagina que ele se sentiu idiota, ou que em todo caso, a sensação de tolice era sua emoção única ou dominante, então você não estudou com a delicadeza exigida a rica natureza romântica do herói dessa história. Seu erro no caso do navegador, foi de fato um erro altamente invejável. E ele sabia disso. Se é que era o homem que eu imaginei. O que poderia, e aí ele começa as provocações dele, né, Adriano? O que poderia ser mais prazeroso do que provar em poucos minutos todos os fascinantes terrores de ir para o exterior, combinado com toda a confortável segurança de voltar novamente para casa? O que poderia haver de melhor do que ter toda a emoção de descobrir a África do Sul, sem a necessidade de ir lá desembarcar? O que poderia ser mais maravilhoso do que preparar-se para descobrir a Nova Gales do Sul e depois perceber com uma efusão de lágrimas que era apenas a velha Gales do Sul? Então, eu achei isso aqui muito interessante porque, assim, a ideia que a gente sempre tem de alguém que vá criar alguma coisa, né, que vai trazer algo completamente novo, né, e ele, inclusive, confessa aqui, né, de que quando ele vai falar sobre algo, até escrever alguma coisa, ele tem essa primeira impressão de que ele vai fazer algo totalmente inovador e tudo mais. E no final das contas, ele percebe que ele está fazendo algo que muita gente já fez, né? E de algo que já está revelado, mas que é bom que seja assim, porque ele tem toda, vamos dizer assim, o deleite, ele fala em deleite aqui, mas ele tem todo o prazer de achar que está desbravando, né, ou de que está indo em busca daquela enfim, de descobrir, né, ou de achar algo novo, e quando ele chega, ele percebe que ele está num lugar já conhecido, né, e aí ele fala também do outro lado, que é a segurança de estar num lugar conhecido. Então, é muito legal isso aqui, e é o que ele está dizendo sobre, acho que falando sobre introdução, é o que talvez a gente vá perceber nos próximos capítulos, né, que é justamente, vocês estão pedindo para eu explicar, mas na realidade eu vou falar alguma coisa que vocês já saibam, eu só vou falar de um jeito diferente, ou como eu vivo isso, né, e isso é justamente para instigar a gente a continuar lendo e a continuar olhando para frente nesse livro aqui. É realmente forte essa figura, principalmente para os ingleses, né? Alguém que é um navegador e que saiu para descobrir novas terras e que não percebeu que sua bússola estava errada, e ao se deparar com a ilha à frente, que ele imaginava ser a novidade, chega em casa. E aí ele coloca, em vez de pensar, né, esse sensamento de perda de tempo ou de idiotice mesmo, ele usa esse termo, né? Ele fala assim, imagina que sensação deliciosa é você poder sair da sensação da descoberta e o conforto de estar em casa. Ele fala assim, puxa, na verdade, cheguei em casa. E é claro, ele está falando isso para trazer esse paralelo sobre a ortodoxia, sobre a existência de Deus, sobre a nossa relação com a divindade, né? Ele não está falando, obviamente, sobre as terras e sobre a navegação. Mas avançando, Adriano, eu acho interessante como ele começa, e você pontuou já isso, e aí eu acho que a gente pode mergulhar um pouco mais nessa dualidade que ele coloca, né? De você estar, ao mesmo tempo, procurando algo novo, mas com a necessidade de, em parte, estar se sentindo confortável. Na adrenalina de estar diante de algo estupefato e, ao mesmo tempo, na calma ou na tranquilidade de estar com os seus, ou tranquilo, ou num ambiente que te traga bons afetos ou boas.
E eu queria que você comentasse um pouco mais assim do que você acha dessas percepções dele e de como isso ou não, na sua visão, um pouco do que é a humanidade, né? Um pouco do que somos cada um de nós. Ele até cita isso, né, como cidadão médio, né? Eu acho, assim, né, na hora que eu estava lendo isso aqui, eu lembrei um pouco do que a gente comenta quando a gente fala que, por exemplo, a palavra do Senhor se renova a cada manhã, né? E é mais ou menos isso. Muitas vezes, né, a gente caminha pela palavra e a gente consegue, assim, a gente passa por trechos inúmeras vezes, né? A gente lê Hebreus, né, como a gente tem lido na igreja nos últimos cultos, tem ouvido tanta coisa que passagens super famosas, por assim dizer, né, como Hebreus 11, que tem os heróis da fé e tudo mais, isso fazer um sentido totalmente diferente, né? Então, assim, na verdade é um pouco diferente a ordem, mas eu acho que é uma sensação semelhante, né? De você estar passando por um lugar conhecido e ter uma informação totalmente nova ali, né? Fazendo sentido totalmente diferente. Mas é meio parecido. Ou, na verdade, a gente também está em busca de novidade e se a gente voltar para a palavra, que é um lugar que a gente já passou, né? Para nós cristãos, né, é o nosso manual de vida, a gente chega ali e a gente tem essa sensação, né, de estar buscando algo novo e encontra em algo que é a nossa cidade, né, como ele diz ali, né. Lê o trechinho, lê pra gente. Ele diz aqui, né, no final, na continuação do que você estava lendo, né, ele diz assim: isso me parece, pelo menos, o principal problema para os filósofos e é, de certo modo, o principal problema desse livro. Como podemos conseguir ser, ao mesmo tempo, surpreendidos com o mundo e ainda estar em casa nele? Como pode essa estranha cidade cósmica, com seus cidadãos de muitas pernas, com suas lâmpadas monstruosas e antigas, como este mundo pode nos dar de imediato o fascínio de uma cidade estranha e o conforto e a honra de ser nossa própria cidade? Então, é um pouco disso. A gente está sempre em busca de novidade, eu acho que é isso que faz a gente seguir, mas a gente encontra essas respostas em algo que está à nossa mão, né? Em algo que já é conhecido. Legal, legal. Ele traz uma visão, e aí eu até separei um trecho aqui, Adriano, e queria que você comentasse um pouco, né? Ele diz assim, mostrar que uma crença ou uma filosofia é verdadeira, de todos os pontos de vista, seria uma tarefa demasiado grande, mesmo para um livro muito maior do que este. É necessário seguir uma linha de raciocínio, e esta é a linha que me proponho a seguir. E aí ele começa. Quero apresentar minha crença como uma resposta específica a essa dupla necessidade. Essa dupla necessidade espiritual. A necessidade da mistura do conhecido com o desconhecido, que a cristandade corretamente chamou de romance. Pensar na teologia como romance não tem nada de novo. Salomão, de alguma forma, já fez teologia através do romance. Os autores do Novo Testamento falam de teologia e falam de romance, chamando Jesus de noivo e igreja de noiva. Mas isso, de alguma forma, ainda nos causa espanto, né? E eu queria te provocar, Adriano, nesse sentido, né? O que essa leitura te provoca, assim? Porque estamos falando de um cara de um século atrás, de 100 anos atrás, mas que parece que está passando pelas discussões que a gente tem tido no momento, né? Eu tenho total dificuldade de ler dessa forma. Porque, como você falou, nas horas vagas eu sou engenheiro, né? Então eu gosto de coisas pragmáticas, passo a passo, procedimentos que chegam num resultado
calculado no final. E aí, quando eu vejo que tem romance, né, nesse momento é a hora que você dá, que o engenheiro dá uma lida no livro e faz, veja bem, né? Mas eu confesso que quando a gente consulta a Bíblia, e eu acho que eu já repeti isso muitas quintas-feiras, né, que são os nossos cultos de leitura aqui, dos nossos livros, já repeti várias vezes, né, e a gente já se convenceu de que não há uma receita, né, de que a Bíblia, a palavra de Deus, não é um passo a passo. Então, acho que é isso que ele quer trazer aqui também, para conhecimento, né, dos críticos. Você está esperando que eu vou explicar exatamente como deve ser e tal, que eu tenha a resposta? Veja bem, né? Não é isso, mas ele argumenta de um jeito bem legal, acho que convincente, mesmo sendo algo na forma de um romance, é bem convincente. E desafiado, né? Ele está aqui no calor do desafio. Não, vou explicar direitinho como é que é esse negócio, mas o direitinho não é a receita do bolo, não. É como esse negócio funciona comigo. De alguma forma vai funcionar com você também. E acho que no prefácio ele faz um comentário nesse sentido também, né? Ele faz um comentário de que, olha, não tenha pretensão de que isso seja... não tenho essa pretensão de que isso funcione para você do jeito que funcione para mim, né? De que seja uma fé universal e tudo mais. Se para você for só coincidência, tudo bem. Ele deixa isso aberto, né? Isso é bastante interessante, assim, porque atrai o leitor, né? Porque às vezes, se ele deixa isso muito fixo, fechado, o que está aqui, as pessoas já param de ler no prefácio, né? E o que eu acho interessante, Adriano, não sei se você concorda também, é que, apesar de estar dizendo isso, eu já consigo imaginar um sorriso de ironia no canto, mas olha, já que se você quiser achar que é só coincidência, tudo bem, né? Se você achar que, né, a explosão, tem uma figura muito linda, né? Não é do Chesterton, mas que diz assim, se você quiser achar que a explosão de uma gráfica gere a Bíblia, tá bom, então beleza, né? Que seja então coincidência, né? Como se as tipografias pudessem se ajustar e transformar-se numa mensagem cognoscível por coincidência. Ele continua esse primeiro capítulo, né? E aqui eu acho que ele põe um marco, né? Se antes no começo ele estava dizendo do porquê ele fez, né? Ou seja, na resposta à provocação, e depois ele se apresenta, agora ele vai falar o que ele espera do leitor dele, de quem é esse leitor dele. E ele apresenta esse leitor dele de uma maneira muito engraçada. Conta pra gente, Adriano, como é que foi ler isso, enfim, se você quiser ler o texto, assim, esse pedaço também, que ele fala sobre isso, porque, de novo, ele é muito provocador, né? E ele faz isso no momento, inclusive, que ele define o próprio leitor. Eu vou continuar a leitura aqui, porque eu sou bem organizadinho, eu gosto de passo a passo, entendeu? Mas aí a gente para no momento para fazer o comentário. Bom, além de declarar o que se propõe a provar, ele deve sempre afirmar o que não se propõe a provar. Aquilo que não me proponho a provar, aquilo que proponho tomar como base comum entre mim e qualquer leitor médio, é essa desejabilidade de uma vida ativa e imaginativa, pitoresca e cheia de uma curiosidade poética. Uma vida como o homem ocidental, em qualquer medida, parece sempre ter desejado. Se o homem diz que a extinção é melhor do que a existência, ou a existência em branco é melhor do que a variedade e a aventura, então ele não é uma das pessoas comuns com quem estou falando. Se o homem preferir nada, eu posso lhe dar nada. Mas quase todas as pessoas que conheci nessa sociedade ocidental em que vivo concordariam com a proposição geral de que precisamos dessa vida de romance prático. A combinação de algo que é estranho com algo que é seguro,
Precisamos ver o mundo como a combinar uma ideia de maravilhamento e uma ideia de boas-vindas. Precisamos ser felizes nesse país das maravilhas sem antes estarmos meramente confortáveis. Essa é a façanha de meu credo, que buscarei principalmente nessas páginas. Vou continuar aqui. Mas tem uma razão peculiar para mencionar o homem em um iate que descobriu a Inglaterra, pois sou aquele homem em um iate. Eu descobri a Inglaterra. Não vejo como esse livro pode deixar de ser egoísta, e eu sequer vejo, para dizer a verdade, como ele pode deixar de ser maçante. O fato dele ser maçante, no entanto, me libertará da acusação que mais lamento, a acusação de ser leviano. E aí depois eu continuo nesse ponto aqui. Mas, então ele se coloca de volta na história, né? Ele apresenta, né, esse leitor e ele fala, né, de novo dessa dualidade aí em relação ao nada, entre o seguro e o que é estranho, de que é importante que a gente viva, né, nessa busca. Eu acho que até os motivos pelos quais a gente está reunido aqui hoje, esse podcast também tem a ver com isso. Né? A gente tem a segurança da palavra, mas a gente sempre está em busca, né, de novas respostas, né? O Senhor nos leva, né, a esses questionamentos, essa vida confortável que a gente sempre está em busca, não é o que o Evangelho propõe também. O Evangelho propõe uma vida aos nossos olhos insegura, né? Mas a própria palavra diz que é lá que está a segurança, né? Nesse Evangelho de Jesus é que está a real segurança. Então, assim, a gente lida muito, né, com essas diferenças. E, por exemplo, eu lembro muito de Paulo a Timóteo, né, falando sobre isso, trazendo a ele, né, a responsabilidade, e Timóteo vai de pronto, mais ou menos assim como a gente vê como a gente vê Chesterton, né? Timóteo, ele atende ao chamado de Paulo, né? Mas é um desafio que ele tem. Paulo toma o cuidado de explicar para ele tudo o que está acontecendo, né, nas suas cartas, mas é aquela questão, a correria tá aí, a gente tem que seguir, e, enfim, eu não sei se eu estou me enrolando muito na explicação. Nada. Mas do que eu tenho visto, mas essa questão, né, do seguro e do estranho, que é essa dualidade que ele mostra aqui, eu acho que é o que nos move. Me parece, Adriano, que ele, assim, ele é provocativo. Então, quando ele diz o porquê do livro, ele se remete a outro. Ele fala, fiz porque o cara me desafiou. Quando ele fala do que vai ser feito o livro, do conteúdo do livro, ele faz essa metáfora do navegador que descobre a própria casa. Quando ele fala do leitor que ele está esperando ouvir, ele diz, olha, eu quero um cara médio. Eu quero, e aí eu tenho uma tradução aqui que é um pouco diferente da sua, e aí me permita ler assim, desse jeito, que eu achei que ele faz um jogo de palavras interessante. Ele diz assim, olha, precisamos nos sentir felizes nessa terra deslumbrante, sem nunca nos sentir meramente confortáveis. Precisamos ver o mundo de tal modo que nele se combine uma ideia de deslumbramento com uma ideia de acolhimento, que é exatamente aquilo que a gente espera, imagino eu, a cada domingo de manhã, a cada domingo à noite, a cada culto, a cada reunião nossa. É ser acolhido por aquilo que a gente já espera que vai conhecer, né? Normalmente, nós buscamos o acolhimento de congregar com os irmãos, de estarmos reunidos em família, de ouvirmos a palavra do Senhor,
que vai falar ao nosso coração, muito provavelmente coisas, né, que nós já sabemos, mas que, ao mesmo tempo, serão coisas maravilhosas e deslumbrantes, nos trazendo nessa renovação da mente que você citou quando falou de Paulo. Eu acho muito interessante isso, porque ele diz assim, olha, eu estou falando como médio. Se você não se encaixar nisso, tudo bem, então você não quer nada. E se você não quer nada, eu te dou nada. Ou seja, não preciso te dar nada, porque o nada... Né? E ele faz esse trocadilho consistente, né? Assim, então ele passa do motivo, ele fala sobre ele um pouco, depois ele fala né, com o leitor que ele tá perseguindo, e aí você já deu a puxada para falar exatamente dele se encaixando nessa história, né? Ele falou assim, olha, esse livro é egoísta, ou seja, se você vai criticá-lo, não precisa criticar, deixa que eu... E ele faz isso de uma forma provocadora, porque ele vai provocar em nós, dizendo, não, vou discordar dele. Mas se eu discordar dele, eu vou dizer que o livro não é egoísta, que é exatamente aquilo que ele queria que eu não dissesse do começo. Então, me parece que a lógica dele, essa lógica do avesso, mas é perspicaz ao ponto de atrair, né? E aí, claro, isso é um pano de fundo para ele tratar do tema, que talvez seja o tema mais caro para todos nós, que é dessa nossa relação com a divindade. Ou seja, né, não parece que ele planeja provar isso, mas sim ele vai trazer argumentos de notório saber para fundamentar essa coincidência. Mas vamos avançar um pouco mais, né? Senão a gente vai passar a nossa hora aqui, e eu sei que você é bem organizado com isso. Mas eu gostei da sua tradução mais do que a minha, principalmente porque você falou deslumbramento e acolhimento. E acolhimento, né? Sim, foi por isso que eu citei, Adriano. Isso. Porque o maravilhamento e ideia de boas-vindas, na minha tradução, realmente fez bastante mais sentido. Perdeu um pouquinho. Não, mas me perdoe, foi por isso que eu fiz questão de citar essa aqui. Legal. Mas vamos lá, vamos continuar essa pegada dele, porque agora ele fala um pouco desse motivo autobiográfico, né? Ou seja, ele tenta parecer depreciativo, e você estava lendo isso, acho que vale a pena a gente continuar nesse trecho que você estava lendo. Isso, ele não quer ser acusado de leviano, né? De fazer as coisas, ou de não trazer todas as informações, né, que precisam ser dadas, talvez por romancear as coisas, mas ele diz que corre o risco do livro dele ser maçante. Talvez não tenha sido tão maçante assim, porque a gente está lendo sobre ele hoje, né? Depois de tanto tempo. Mas ele continua dizendo assim, ó, mera sofística superficial é a coisa que mais desprezo. E talvez seja um fato salutar que essa seja a acusação que geralmente me fazem. Não conheço nada tão desprezível como um mero paradoxo, uma mera defesa engenhosa do indefensável. Se fosse verdade, como foi dito, que o Sr. Bernard Shaw viveu de paradoxos, então ele deveria ser apenas um milionário comum, pois um homem de sua atividade mental poderia inventar um sofisma a cada 6 minutos. Isso é tão fácil quanto mentir, pois isso é mentira. A verdade é que, obviamente, o Sr. Shaw é cruelmente prejudicado pelo fato de não poder contar nenhuma mentira, a menos que pense que é a verdade. Eu me encontro sob a mesma escravidão intolerável. Nunca na minha vida disse nada simplesmente porque achei engraçado, embora, é claro, eu tenha tido uma vanglória humana comum e possa ter achado engraçado porque eu disse isso. Uma coisa é descrever uma entrevista com uma górgona ou um grifo, uma criatura que não existe. Outra coisa é descobrir que o rinoceronte existe e, em seguida, ter o prazer no fato de que ele parece não existir. Alguém busca pela verdade, mas pode ser que ele busque instintivamente as verdades mais extraordinárias. E eu ofereço esse livro com os mais sinceros sentimentos a todas as pessoas de bom humor, que odeiam o que eu escrevo e o consideram, muito justamente pelo que sei, exemplo de palhaçada ruim ou uma simples piada cansativa. Ele tá bravo. Ele tá bravo e tá o Bernard Shaw aqui, que é um ponto interessante. Fala aí. Não, pois é, não, era isso que eu ia puxar aqui, porque
nessa argumentação dele do desprezo pelo paradoxo por si mesmo, né? Ou pela mentira que não pode ser comprovada, ou seja, o sofisma que, de alguma forma, enreda, ele acaba trazendo esse Bernard Shaw, que é um personagem contemporâneo dele, para a narrativa, e chamando o Bernard Shaw de um contador de mentiras, né? Mas que, na verdade, pensa estar dizendo a verdade. Como isso é tão atual. Mas fala um pouquinho de quem é o Bernard Shaw. Bernard Shaw é um dramaturgo, né? É um dramaturgo, ele morreu em 1950, né, com mais de 60 trabalhos, entre peças teatrais, e na época surgiu o cinema também, então boa parte do que ele escreveu no teatro, inclusive ele é o único cara que teve um Nobel de Literatura em 1925, e depois em 1938 ele ganhou um Oscar, né, pelo roteiro adaptado de uma obra dele mesmo, né, Pygmalion, ou Pigmaleão no português, e, enfim, é um dramaturgo socialista, ateu, enfim, então os temas dele, ele é um ativista político, nada tão atual, né, nada mais atual do que o que a gente tem ouvido e assistido na internet o tempo todo. Eles só não tinham a internet, essas informações na época tinham uma velocidade diferente, mas Bernard Shaw era um ícone, e ele cita ele aqui para dizer, o meu romance aqui é uma parada diferente, né? Não tem a ver com essas coisas que vocês veem aí, que faz sentido para vocês, mas não passam de sofismo. Enfim. Foi mais ou menos o que eu entendi que ele disse. Ele estava bravo. Treta pura. Mas assim, e ele cita Bernard Shaw, que é um cara de sucesso, né? Ele produziu muita coisa, né? Super premiado, né? Então ele vai lá no maior nível de comparação, ele está querendo trazer o leitor mesmo. Fala, aqui tem coisa de verdade. E ele faz, antes de criticar a própria obra, uma última metáfora que eu acho sensacional. Ele fala assim, uma coisa é descrever uma entrevista com uma górgona, não sei se nossos ouvintes aqui estão acostumados com esse texto, eu não estava, eu fui procurar para saber, e aí é como se fosse um personagem de mitologia, né? Górgona é um personagem da mitologia grega, ou seja, uma coisa é você descrever uma entrevista com um personagem inexistente. Ou seja, está todo mundo sabendo que você está falando de algo que não existe. E, portanto, está todo mundo no campo das ideias. Aí ele faz a comparação. Outra coisa é descobrir que o rinoceronte existe e depois sentir prazer pelo fato de que ele parece um animal que não existe, né? Então, é como você olhar para o rinoceronte e entender a assinatura de Deus, não por aquilo que a gente esperava que Deus fosse fazer, mas pela... eles falam de atividade burlesca, né? Mas por esse senso de humor divino que cria um animal como o rinoceronte com um chifre enorme, enfim, né? com um porte absurdo, e assim, é como se ele dissesse, olha, se a gente fosse criar uma entrevista com essa divindade grega, né? Com essa, estaria todo mundo imaginando mais ou menos o que viria, porque, na verdade, a gente projetaria as nossas ideias, projetaria as nossas ilusões, talvez, ou as nossas percepções. Mas Deus não, Deus pega aquilo que parece que não existe, ou que não faz sentido, e fala assim, essa é a existência. E isso é uma ironia muito legal. Mas vamos lá, que tem mais coisa desse capítulo para a gente continuar lendo, né, Adriano? E aí, ele agora, você começou a ler esse trecho já, né? Em que ele, depois de ter feito essa metáfora, ele fala assim, então, ele começa a falar do que é a obra dele. E na maneira que você leu, ele usa, acho que você usou um termo... muitos consideram que ele escreve de maneira... odeiam o que eu escrevo, assim que ele botou, né? Apresenta esse livro com os mais sinceros sentimentos a todos os bons sujeitos que odeiam o que escrevo e o consideram com muita justiça.
segundo tudo que eu sei, com o exemplo de uma cena burlesca, né, de uma cena de comédia inferior, uma brincadeira cansativa. Na minha tradução aqui, é exemplo de uma palhaçada ruim. Né? Seria uma comédia pastelão, acho que se a gente fosse traduzir isso hoje, né? Assim, olha, eu lamento para quem acha que o que eu estou escrevendo é uma comédia pastelão. É uma simples piada cansativa. Continuar aqui. Pois se este livro é uma piada contra mim. Eu sou o homem com a maior ousadia, descobriu o que já havia sido descoberto. Se há um elemento de farsa no que se segue, a farsa é por minha conta, pois esse livro explica como eu fantasiei ter sido o primeiro a pôr os pés em Brighton, e depois descobri que fui o último. Ele relata minhas aventuras desajeitadas e em busca do óbvio. Ninguém pode considerar meu caso mais ridículo do que eu mesmo. Nenhum leitor pode me acusar aqui de tentar fazê-lo de tolo. Eu sou o tolo dessa história, e nenhum rebelde vai me tirar do meu trono. É o humor dele, né? Bem ácido. Confesso livremente todas as ambições idiotas do final do século XIX. Eu sofri um pouquinho com X e X aqui, do romance, mas vamos lá. É o século XIX. Eu, como todos os outros meninos solenes, tentei estar à frente de minha época. Como eles, tentei estar uns 10 minutos à frente da verdade. E descobri que estava 1.800 anos atrás. Forcei minha voz com exagero dolorosamente juvenil ao expressar minhas verdades, e fui punido da maneira mais adequada e mais engraçada, pois mantive minhas verdades, mas descobri, não que não eram verdades, mas simplesmente que não eram minhas. Vamos refletir aqui, porque foi muito legal, né? Então, ele teve um rompante de humildade, assim, na sequência aqui. Não consigo imaginar, Adriano. Para mim, ele está sendo irônico do mesmo jeito. Talvez, né, porque a gente se enxergue ou tente se enxergar naquilo que o outro está dizendo. Talvez ele tenha sido... Eu vou abrir essa possibilidade para você, né, concordando com você que ele tenha sido humilde. Mas a minha leitura... Mas eu posso estar sendo sarcástico também no meu comentário, ué. Olha aí! Sensacional. Mas olha só o que ele disse, né? Ele disse assim, tentei achar que estava 10 minutos à frente e descobri que estava 1.800 anos atrás. Né? Ninguém vai me tirar, nenhum rebelde me tira do trono. E que trono é esse? O trono de se achar que ele era o mais idiota de todos por ter descoberto aquilo que já tinha sido descoberto. Mas aí ele coloca uma coisa que é sensacional, né? Mas descobri não que não eram verdades, mas simplesmente que elas não eram minhas. Ou seja, a verdade está posta independente de quem a propague, de quem a acredite, de quem a defenda. A verdade vai continuar sendo verdade, e isso talvez seja uma descoberta e uma coisa importante para a gente refletir hoje, né? Nessa nossa cultura pós-verdade, em que cada um tem a sua verdade, cada um tem a sua visão, e a resposta que o mundo dá para acabar o conflito é dizer, não, então que cada um tem a sua visão e a gente vai aprender a se respeitar. Ou seja, a negação de que existe uma verdade absoluta, e aí talvez seja o primeiro passo para nossa, ou talvez o segundo, o terceiro, para essa nossa derrocada. A tentação ao relativismo, né? E é interessante porque a gente pode respeitar, sim, mas concordando de que há uma verdade. E uma coisa não exclui a outra. Mas são os argumentos, os sofismas, né? Essas falsas relações que as coisas têm que muitas vezes fazem com que a gente não enxergue a possibilidade, né, de haver uma verdade absoluta e que as pessoas que pensam diferente não se respeitem. Né? Isso, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Né? E eu acho que esse é um ponto importante aqui, que ele deixa marcado já no início e que é o que a gente tem que atentar. E aí, reafirmando essa unicidade da verdade, ou essa obviedade da verdade, ele traça aqui mais algumas figuras, né? Queria que você continuasse lendo, quando ele diz assim, quando imaginei que estava sozinho...
como é que acho que é a partir daí mesmo, né? Deixa eu ver onde eu parei aqui. Depois que ele fala das verdades, né? Quando imaginei que estava sozinho, estava realmente na ridícula posição de ser apoiado por toda a cristandade. Pode ser que Deus me perdoe que eu tenha tentado ser original, mas só consegui inventar uma cópia inferior das tradições existentes da religião civilizada. O homem do iate supôs que ele foi o primeiro a encontrar a Inglaterra. Eu supus que fui o primeiro a encontrar a Europa. Tentei erigir uma heresia só minha, e quando lhe dei os últimos retoques, descobri que era a ortodoxia. Muito massa. Sensacional. Fabrício levantou a mão. Traga-nos luz, Oi. Fabrício. Acompanhe a gente aí. É só um comentáriozinho, assim, um detalhezinho que talvez passe despercebido, assim, a algum leitor, que quando ele fala, né, inclusive vocês já avançaram, eu fiquei esperando um momento certo para falar, mas quando ele fala, descobri que estava 1.800 anos atrás, achei que estava à frente do meu tempo, descobri que estava 1.800 anos. Ele está falando no início do século XX ali, né, 1.800 anos atrás, vai ser nos primórdios da cristandade, né? Então ele está fazendo essa relação aí, né? Esse jogo aí. Eu achei que estava à frente, mas eu estou lá atrás nos primórdios da cristandade, né? Quando tudo começou. Não fiz nada de novo mesmo, nada de diferente. E o legal também, Fabrício, que quando ele diz isso, e acho que no capítulo mais à frente ele vai falar um pouco, e o Adriano com certeza vai comentar isso, ele está fazendo uma menção àquilo que de fato ele considera o conteúdo original e o conteúdo verdadeiro, que é o que a cristandade vive no seu primeiro século, ou pelo menos nos seus primeiros anos de vida, pós-cristianismo, né? Pós-ressurreição de Jesus. Ou seja, a essa descoberta que ele está se referindo, e aí, de alguma maneira, ele ignora os cismas, as divisões, as reformas e tantos outros movimentos que acontecem nesse período. Assim, olha, quando eu achei que tinha definido a minha heresia, sensacional o texto que o Adriano leu, né? Assim, quando eu dei os últimos retoques na minha heresia para dizer, bom, agora eu defini Deus da maneira correta, eu descobri que, na verdade, eu tinha feito a ortodoxia, né? Ou seja, encontrei aquilo que 1.800 anos atrás o Cristo tinha vindo trazer e contar. Mas, Adriano, nesse sentido de descobrir ortodoxia, e acho que ortodoxia é uma palavra que pode nos assustar hoje em dia, né? Nesse mundo que quer ser heterodoxo, ou melhor, que quer dar a todos o direito de ser heterodoxos, ou seja, diferentes. E a ortodoxia parece uma palavra que, de certa forma, afugenta, aprisiona. E eu queria que você dissesse para a gente qual foi a sensação que você teve ao ser convidado para ler um livro que fala sobre ortodoxia nos tempos atuais. A primeira coisa que eu pensei é que, pensando nos termos que são concorrentes hoje, o tradicionalismo que se prega na internet, enfim, fala das redes sociais, que é onde a gente tem buscado informação ultimamente. Mas o tradicionalismo que a rede social fala também não é a ortodoxia, não é o tradicional, né, ou aquilo que está lá nos 1.800 anos atrás, né? Então, é só uma guerra de palavras mesmo que a gente tem hoje. E a gente, assim, eu já quis ser muito diferente do que a maneira como eu aprendi, né, nos meus primeiros dias na igreja, quando eu comecei a fazer uso de razão, por assim dizer, já dei muitos passos atrás, acho que eu já cheguei em algum momento nesse ponto em que ele fala aqui, achei que estava uns 10 passos na frente e vi que, na verdade, eu estou uns bons anos atrás, né? Então, já fiz um pouco esses caminhos, né? E eu já consigo entender um pouco
o que ele quer dizer com ortodoxia, mas eu confesso que tem muita novidade pela frente e eu não li tudo. Acho que eu, até pela vontade de querer acompanhar ao longo dos episódios aqui, não li tudo. Então, pronto, isso já me dá o gancho para dizer, você não precisa ter lido todo o livro, ou leia conosco, leia antes, leia depois de ter nos ouvido, mas acho que esse é o nosso desafio, mesclar essa leitura de um livro escrito há mais de um século atrás com essa reflexão tão atual, né, que traz que a gente traz a partir da vivência de cada um dos nossos convidados aqui para ler o livro. E a gente está com o Adriano aqui hoje, que não só é engenheiro nas horas vagas, mas como pai nas horas vagas, como líder de uma igreja evangélica no Brasil do século XXI, nas horas vagas, enfim. Esse talvez seja a riqueza da gente poder ler o livro e compartilhar a partir de outros olhos. Mas Adriano, ele continua, né? E aí ele vai falando agora desse... desculpa, o Fabrício tinha levantado a mão e eu me perdi, foi? Por favor. Fabrício, acho que ele levantou a mão de novo, né? Fui eu mesmo. Foi o Adriano. Não, é porque... na realidade, eu queria, assim, por exemplo, vou falar do que começou, por exemplo, o nosso podcast. É algo aparentemente não muito ortodoxo. A gente chama de culto de quinta-feira, e a gente está aqui falando sobre um livro, um formato que, se alguém chega para um culto e vê a gente conversando do jeito que a gente está falando aqui, vai dizer que a gente é pouco ortodoxo, eu diria. E eu acho que vai um pouquinho nessa linha, né, o que Chesterton quer dizer para a gente também aqui no livro. Ele vai descobrir... E é isso mesmo, assim, até nesse sentido, ele traz algumas metáforas, assim, né, do que se pode descobrir. Continua, vou continuar, Adriano, para você trazer essas visões, né, essas provocações, praticamente, né, que ele nos dá dessa caminhada dele. Aqui são 2 parágrafos para a gente concluir o capítulo. Eu vou ler aqui. Pode ser que alguém se entretenha com o relato desse feliz fiasco. O fiasco, no caso, ele. Pode divertir um amigo ou um inimigo ler como aprendi gradualmente, a partir da verdade de alguma lenda extraviada ou da falsidade de alguma filosofia dominante, coisas que eu poderia ter aprendido com o meu catecismo, se eu o tivesse aprendido. Pode haver ou não algum entretenimento em ler como por fim encontrei em um clube anarquista ou em um templo babilônico o que eu poderia ter encontrado na igreja paroquial mais próxima. Se alguém se diverte aprendendo como as flores do campo ou as frases de um ônibus, os acidentes da política ou as dores da juventude se reuniram em certa ordem para produzir a convicção da ortodoxia cristã, possivelmente pode ler esse livro. Mas existe em tudo uma razoável divisão de trabalho. Eu escrevi o livro, e nada na Terra me induziria a ler. Não continua não. Eu quero explorar mais ou menos isso, né? É mais ou menos isso que eu estava querendo dizer. Então, eu queria explorar um pouco, porque me parece que esse parágrafo, ele é muito autobiográfico, né? E ele faz uma provocação ao senso comum do que seria uma conversão ou um convencimento ao cristianismo, né? E aí ele diz, olha, pode haver ou não algum entretenimento na leitura de como finalmente descobrir num clube anarquista, olha só, me parece que ele está falando que ele participava de um clube anarquista ou visitou templos babilônicos, mas na verdade o que ele descobriu tanto no templo anarquista, o que ele descobriu tanto no clube anarquista quanto no templo babilônico, ele poderia ter descoberto no catecismo. Pena que ele não o fez, né? Ele diz, né? Pena que se eu tivesse estudado e se eu tivesse lido. Ou seja, ele não está tornando inválida a caminhada de quem descobre, né, de outras formas. Na verdade, ele está falando dessa
pluralidade de apresentações, né? Você citou Hebreus, a gente tem caminhado em Hebreus, né? E Hebreus fala dessa nuvem de testemunhas que estão à nossa volta. A gente costuma ler Hebreus 11, chamando de galeria da fé, ou seja, homens e mulheres tão diferentes entre si, que viveram experiências tão diferentes com Deus, mas que nos fazem se sentir unidos nessa sensação do encontro com o divino. E me atrai nesse livro a maneira como Chesterton coloca isso, né? Dizendo, olha, eu posso ter aprendido Flores do Campo, foi isso que você leu, não foi, Adriano? Se alguém se diverte aprendendo como as flores do campo, ou as palavras escritas no ônibus, ou acidentes de políticos, ou sofrimentos de juventude, se juntaram numa certa ordem para produzir um certo convencimento da ortodoxia cristã, ou seja, a ortodoxia cristã que ele está descobrindo, que ele chamou da construção herética dele, que depois, né, ele chama de ortodoxia, é criada a partir de coisas completamente desconexas e que, né, ele escreve para relatar essa conversão. Eu acho que isso talvez seja e não sei se você concorda, Adriano, mas eu vou chamar de desafio nosso como comunidade mesmo, né, de não tentar encaixotar esse conhecimento divino ou a conversão ao divino dentro dos parâmetros usuais que a igreja evangélica normalmente propõe, do rito, do levantar a mão, do se colocar à frente num culto. Quantas outras... como Deus tem se apresentado de diversas outras formas e como o conhecimento de Deus pode ser chegado, e aí eu ressalto o que você disse, né? O que tem sido essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, ou seja, é um culto heterodoxo, mas fundado na ortodoxia, ou seja, né, centrado no Cristo, centrado em Deus. Eu fico, acho que essa caminhada divina é muito legal. Mas vamos lá, eu sei que você está querendo encerrar, né? Você está querendo ler o último parágrafo logo, né? Eu quero comentar. Eu não paro de falar. São as falsas relações que a gente faz, né? E o comentário que eu tenho a fazer é que, para mim, é muito mais confortável fazer do jeito que eu aprendi sempre. Muito mais confortável. E isso porque eu tô toda quinta-feira aqui, que é um culto que já é diferente. Então, assim, a gente está em busca do conforto, né? Mas tem, como ele diz mesmo, né, no início, a gente tem as coisas que estão nos incomodando o tempo todo. A gente tem que conviver com esses dois sentimentos. É isso que o negócio que faz o negócio girar. Eu tenho me convencido cada vez mais, né, disso também, mas é difícil concordar, eu diria. É difícil concordar por conta do jeito que a gente é, né? E a minha realidade, né? Agora, há realidades que são muito mais próximas disso tudo que ele descreveu aqui, e eu não posso invalidar esses relacionamentos, né, com o divino que acontecem dessa forma, né? E a ortodoxia não tem nada a ver com isso. Isso também isso é o que ele está afirmando aqui, e que também é difícil para mim, assim, Adriano, como sou, de entender, e a ideia é acompanhar até o fim aqui para ver onde esse negócio vai dar. Muito legal, muito legal. E aí eu vou terminar aqui. Vamos lá. Então, adiciono uma nota puramente pedante que vem como uma nota naturalmente deveria vir no começo do livro. Esses ensaios estão preocupados apenas em discutir o fato real de que a teologia cristã central, suficientemente resumida no Credo dos Apóstolos,
é a melhor raiz de energia e de ética sadia. Eles não pretendem discutir a questão muito fascinante, mas completamente diferente do que é a sede atual da autoridade para a proclamação desse credo. Quando a palavra ortodoxia é usada aqui, ela significa o credo dos apóstolos, como entendido por todos que se chamavam cristãos até muito pouco tempo atrás, e pela conduta histórica geral daqueles que faziam uso de tal credo. Fui forçado pelo mero espaço a me limitar ao que recebi desse credo. Não toco assunto muito entre os cristãos modernos sobre de onde nós mesmos o recebemos. Este não é um tratado eclesiástico, mas uma espécie de autobiografia desleixada. Mas se alguém quiser minhas opiniões sobre a natureza real da autoridade, basta que o senhor J.S. Street me lance outro desafio e eu escreverei outro livro. Sensacional, sensacional. Sim, ele faz, acho que até como o C.S. Lewis faz nos seus livros também, ele seta a expectativa aqui. Ó, isso aqui não é o... Né, não está tudo aqui, é uma biografia desleixada minha, né? Quando eu falo de ortodoxia... Eu escrevi, mas ninguém vai me obrigar a ler, né? Exatamente. Exatamente. É um senso de humor, assim, sui generis, eu diria. E é uma maneira de escrever que eu não tinha percebido em outros autores também. Então, fiquei bastante impressionado e empolgado. E legal, e nesse último parágrafo que você leu, né, traz aquilo que o Fabrício tinha colocado, né? Ou seja, ele pontuou lá atrás, ele falou assim, não, eu queria estar 10 minutos à frente, mas eu descobri 1.800 anos atrás. 1.800 onde? Né, no Credo dos Apóstolos, e diz, esta é a... Consegue ler de novo, Adriano? Eu acho que ele resume legal ali, ele diz que esta é a... A palavra ortodoxia é usada aqui. Ela significa o credo dos apóstolos, como entendido por todos que se chamavam cristãos até muito pouco tempo atrás, e pela conduta histórica geral daqueles que faziam uso de tal credo. É isso, é isso, é isso. Gente, foi um prazer estar conversando com vocês sobre o livro. Esse é só o primeiro capítulo. Estão todos convidados a estar conosco nos próximos capítulos. A gente vai tentar seguir esse modelo de termos um leitor e um mediador. Espero que os próximos mediadores falem menos e que os próximos leitores tenham oportunidade de falar mais. Mas foi uma delícia e quero convidar vocês a estarem com a gente aqui da próxima vez. Adriano, suas últimas palavras. Foi muito legal. Te agradeço pela ajuda também na condução dos assuntos. Não sou um analista assim dos textos, até por ser um engenheiro, né? Prefiro muito mais as receitas prontinhas, mas na verdade estou mais acostumado com isso. Mas tenho gostado muito de estar com vocês aqui e com os ouvintes poder adquirir mais conhecimento, né? E de conhecer novos autores. Chesterton, embora famoso, não tinha passado ainda pelas minhas leituras. Então, muito feliz e espero que a gente possa fazer um bom trabalho aqui até o fim do livro. Então tá bom, quero desejar uma boa noite a todos, boa tarde ou bom dia para você que está com a gente. Aguarde aí os nossos próximos capítulos, Deus te abençoe. Este foi o nosso Mosaico Podcast. Tchau, tchau. E